em termos profissionais, sou engenheiro eletrotécnico e especialista de energia. E tenho alguns livros técnicos publicados, em termos profissionais. Mas, em termos mais humanos, não vejo propriamente as questões em termos de formação, mas vejo na perspectiva de raízes, que vêm dos ancestrais, e procuro ser uma pessoa que olha para os outros como quem olha também para si, de uma forma que não faz grandes diferenças. Eu ponho muitas vezes na pele do outro quando estou a apresentar ou a discutir um determinado tema, porque sinto que a união faz a força e vai-se chegar à verdade por essa via. Assumi em determinada altura da minha vida, após a reforma da atividade profissional, eu iniciei a atividade profissional na Junta de Energia Nuclear. Depois desenvolvi a atividade no setor da eletricidade e terminei funções como na Eletricidade de Portugal. A última função que desempenhei foi de assessor do Conselho de Administração para determinados temas relacionados com energia, quer com o lado da produção, quer com o lado da procura. Ora bem, eu nasci em 1942, em junho de 1942, estava em Timor, ex-colónia portuguesa, e a guerra já tinha começado. Quer dizer, Portugal estava como país neutro, mas a ex-colónia não. E ali estavam a suceder invasões, que é primeiro da parte dos australianos, que é depois da parte dos japoneses. Os australianos estavam a nosso favor para nos ajudar, os japoneses não. De modo que o meu nascimento foi complicado. Tive a assistência de um enfermeiro que até estava alcoolizado, que não serviu para nada. E se não fosse do meu pai, eu não estaria aqui de certeza. Nessa altura já havia bombardeamentos em Timor. E por volta do fim desse ano, de 1942, mulheres e crianças partem numa fuga para se libertarem dos japoneses, para tentar apanhar um transporte de destroyer para a Austrália. Mas os homens não. Portanto, o meu pai tinha que ficar para ajudar a guerrilha australiana e portuguesa também, timorense, mas as mulheres e crianças podiam tentar partir. E então lembro-me de uma saída em coluna, lembro-me contado pelas minhas irmãs, pela minha mãe, pelo meu pai, porque a minha memória, como digo, foi uma memória que deixou de existir nessa data. E então íamos em coluna a fugir, com, não sei se eram 12 australianos, aí, à volta disso, que nos ajudavam a ir para o caminho certo para apanhar então depois uma passagem para o Rio. Eu lembro-me que ou estava com a minha mãe ou estava com a minha irmã mais velha. A minha mãe nem sempre podia estar comigo. Não é? E então era a minha irmã mais velha, que tinha mais 14 anos do que eu, e portanto eu tinha meses, mas a minha irmã já tinha 14 anos, já era uma senhora, digamos assim, e era muito expedita, muito... E portanto ou estava com ela ou estava com a minha mãe. Lembro que uma ocasião, até a minha irmã, que me levava, admito que seja às costas, né, mas ia a cavalo, que nos perdemos, digamos, do conjunto, né, e que depois ela pôs-me escondeu-me, né, num tronco oco do mar, né, para se afastar, porque ouvia barulhos, né, que partiam do princípio que podiam ser os japoneses, e depois eu lá fiquei e depois foi-me buscar, e safei-me de não sofrer a presença japonesa de muito perto. Mas, portanto, lá conseguimos, mulheres e crianças, conseguimos passar por um destroyer para a Austrália. A Austrália, tivemos lá uns meses
sozinhos, quer dizer, sozinhos, sem a presença do meu pai, foi bastante mais tarde. E na Austrália também me aconteceu um percalço, que foi, a determinada altura, já caminhava, vi uma chaleira, em cima de uma mesa, uma coisa qualquer, a curiosidade foi puxar a chaleira, entornei a chaleira por cima, a sorte foi ser do lado direito, portanto tinha morrido logo, não é? Fui hospitalizado, passei muito mal, mas portanto também me safei dessa vez. E isso são questões destas que no fundo me fazem depois mais tarde pensar, mas porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu não fiquei ao caminho? Enfim, são as vicissitudes da vida. Quando me dispus a pegar no tema de base que podemos dizer realidade, mente, consciência, ciência do homem, Deus, o cosmos, o corpo energético, o homem, uma viagem para além do tempo e do espaço, podemos caracterizar desta forma, abrangente, eu tive que me preparar. Há 2 anos de preparação, 2 anos para ir de preparação, em que comprei muitos livros para ler, pudessem ter que ver com isto, enchi facilmente 3 prateleiras de uma estante com esses livros que eu fui comprando, de variadíssimos autores, quer portugueses, quer estrangeiros, e fui lendo, dando notas. Depois fui constituindo um conjunto de apontamentos, mas que eu tratei com uma dignidade do livro. Portanto, são livros que não são publicados, mas que se tiveram uma certa edição, como se fossem na preparação de livros. Por exemplo, eu punha o título O que é a realidade? Eu fui fazendo uma série de coisas sobre o que é a realidade. E então tive uma quantidade de livros desses, de preparação, digamos que numa fase de primeiros 2 anos, foi praticamente isso. Depois, quando decidi a publicar o primeiro livro, quando digo este primeiro livro, não digo dos animais falantes, que essa foi uma publicação que fiz sem esta argumentação toda. Os animais falantes é de 2014. Esta apresentação toda já é numa série de livros que começaram em 2020. Digamos que o Covid, na altura do Covid. Ora bem, portanto, pegando no manancial dos tais documentos provisórios, então fui então organizando numa perspectiva concreta deste primeiro livro, Realidade, Mente, Consciência. E, portanto, como tinha os vários outros livros, ia buscando coisas, ia integrando numa perspectiva de conteúdo. Aqui, uma preocupação grande que eu tive é que eu tinha que ser muito consistente em termos científicos. Tentar transmitir bem a mensagem dos livros que eu lia e que estudava e que analisava e que expurgava daí aquilo que parecia importante. E, portanto, tinha que respeitar muito bem, por exemplo, sobre o cérebro, pois não podia esquecer o livro de António Damasio, não podia esquecer livros como Artur Azul. Portanto, em termos mais de teologia, não podia esquecer livros como, por exemplo, do Cristo Martins. Portanto, eu tinha que expurgar bem e transmitir de forma o mais transparente possível, e sem opinar. Traduzir aquilo como sendo taxativo. Portanto, digamos que me uni aos melhores naqueles temas, e tentei apresentá-los de uma maneira que esses melhores sentissem dignidade naquilo que eu estava a tentar fazer. Aliás, uma prova dos 9 que eu tentei fazer, a começar com a publicação do primeiro livro da Realidade, Mente e Consciência, foi pedir ao editor para mandar uma cartinha com um exemplar para os autores que eu tinha utilizado que tivessem expressão em português. Quer fossem portugueses, quer fossem, por exemplo, brasileiros. E, portanto, fiz isso, mandei para António Damasio, Artur Azul, Cristo Martins, etc., para todos aqueles que podiam receber e receber depois feedback.
E alguns feedbacks percebi, não vou citar todos, mas vou citar, por exemplo, um que é neste momento um grande amigo que eu tenho, que é o Cristo Martins, que de facto reagiu sempre positivamente àquilo que recebeu, e a reação dele foi de tal maneira que também, pela forma como reagiu, e os outros também, levaram a dizer: sim senhora, estou em condições de avançar mais, então venha ao segundo livro. E o segundo livro, eu sentia, depois daquelas observações também dessas pessoas, eu sentia que eu podia complementar mais ainda os conteúdos do primeiro livro e desenvolver mais alguns aspectos. Daí, por uma verdadeira ciência do homem. E portanto aí fui, digamos, os meus livros mais científicos acabam por ser de teor mais científico, não é? Portanto, estes dois primeiros. Depois, enfim, continuando a manter diálogo também com outras pessoas, sentindo reações e sentindo também um ganho de confiança, daquilo que eu estava a fazer. Que eu sentia que estava ao princípio diz isto, é um terreno, isto não é a minha, como é que se chama dizer, não é a minha praia, isto não é a minha praia, mas sentia a pouco e pouco, afinal a praia, se calhar até podia vir a ser. E então achei que devia ir, dar um salto qualitativo muito importante. E então diria que não era só a ciência, era também a filosofia, era também a religião que eu tinha que pegar. Quer quisesse, quer não, porque eu sentia e sinto, convicto, de que é possível unir isto tudo. É possível. E portanto era esse o esforço que eu gostaria de tentar transmitir. Aliás, neste último livro, nesta apresentação, quando falo, por exemplo, do legado, uma dúvida do legado, se vale a pena deixar um legado, o que é que eu posso fazer de útil para os outros, para deixar para os outros. E eu diria que estes livros acabam por ser, de certa maneira, aquilo que eu sinto que é um legado que eu posso deixar para os outros. Foi um grande esforço que fiz. Olha, quem ler estes livros, pelo menos não precisa de ler os livros todos que eu tive que ler. E portanto encontra aqui condensado praticamente isso tudo. E pronto, e foi assim.